Você sabia que alguns dos alimentos mais simples e saborosos da nossa mesa, aqueles que comemos no dia a dia, podem se transformar em verdadeiros inimigos silenciosos para a sua saúde quando reaquecidos? Parece inacreditável, não é? Mas imagine só. Você prepara uma refeição deliciosa, come um pedaço, guarda o resto para depois, e o que deveria ser uma praticidade se transforma, aos poucos, em uma fonte de toxinas. Essa é uma realidade dolorosa, porque muitas vezes, na correria ou na intenção de economizar, estamos, sem saber, expondo nosso corpo a riscos que os médicos vêm alertando. Esses perigos invisíveis se acumulam ao longo do tempo e podem, infelizmente, estar ligados a problemas de saúde muito sérios, como o aumento do risco de certas doenças crônicas e até mesmo algo que nos preocupa muito: a perda gradual da memória, que pode levar a condições como a demência. O segredo está em entender como o reaquecimento afeta a composição desses alimentos. Não se trata de uma condenação, mas de conhecimento para proteger a si e àqueles que você ama. Neste vídeo, vamos revelar 5 alimentos comuns que, se reaquecidos da forma errada, podem liberar substâncias tóxicas, aumentando o risco de doenças graves, como o câncer e a perda de memória que tanto nos assusta. É hora de desmistificar o que parece inofensivo e trazer luz a práticas que podem estar minando a sua saúde sem que você perceba. Fique comigo até o final, pois o último alimento pode ser o mais surpreendente de todos. E o que você menos imagina. Vamos direto ao que interessa. Começando pelo primeiro alimento, que está na mesa de quase todos nós. Um verdadeiro companheiro em cada refeição, seja no almoço de domingo em família ou no prato do dia a dia: o arroz. Sim, o nosso querido arroz. Ele parece tão inofensivo, não é mesmo? Cozinhamos em grande quantidade, guardamos na geladeira e reaquecemos para a próxima refeição. Mas é exatamente aí que mora o perigo, e é uma armadilha silenciosa que muitos de nós caímos sem perceber. O problema com o arroz reaquecido não está no próprio grão em si, mas em um tipo de bactéria chamada Bacillus cereus. Essa bactéria é muito comum e suas esporas, que são como sementinhas resistentes, podem estar presentes no arroz cru. Quando você cozinha o arroz, a maioria dessas esporas até morre, mas algumas podem sobreviver. E o pior acontece quando o arroz cozido é deixado em temperatura ambiente. Pense bem, quantas vezes você deixou a panela de arroz esfriando na bancada da cozinha por horas antes de guardar na geladeira? Ou levou para a mesa, comeu, e só depois de um tempo se lembrou de refrigerar o que sobrou? Pois é, esse é o momento crítico. Nessas temperaturas mais amenas, entre 5 graus Celsius e 60 graus Celsius, que é o que chamamos de zona de perigo, as esporas do Bacillus cereus que sobreviveram começam a germinar e se multiplicar rapidamente. E o pior, elas produzem toxinas. Essas toxinas são muito resistentes ao calor. Isso significa que, mesmo que você reaqueça o arroz a uma temperatura bem alta, o que mataria as bactérias, as toxinas que elas já produziram, não são destruídas. E são essas toxinas que podem causar náuseas, vômitos e diarreia, geralmente algumas horas depois de comer o arroz reaquecido. Em casos mais graves, especialmente para pessoas mais sensíveis ou com a imunidade mais baixa, os efeitos podem ser bastante desconfortáveis e até levar à desidratação. Mas os riscos vão além de um simples mal-estar estomacal. A exposição repetida a essas toxinas, mesmo que em pequenas quantidades, pode afetar o equilíbrio da nossa microbiota intestinal, que é fundamental para a saúde como um todo. Um intestino desregulado é a porta de entrada para inflamações crônicas no corpo. E essas inflamações são uma peça-chave no desenvolvimento de diversas doenças sérias, incluindo algumas formas de câncer e até mesmo condições neurodegenerativas como o Alzheimer. É uma cadeia de eventos que começa com um pequeno deslize na cozinha e pode ter consequências de longo prazo. Então, o que fazer para evitar isso? A boa notícia é que é simples, mas exige disciplina. A primeira e mais importante dica é: cozinhe o arroz e sirva imediatamente. Se houver sobras,
resfria-as o mais rápido possível. O ideal é que o arroz passe da temperatura de cozimento para abaixo de 5 graus Celsius em menos de 1 hora. Você pode dividir o arroz em porções menores para que esfrie mais rápido ou espalhá-lo em uma travessa rasa. Assim que estiver frio ao toque, leve-o à geladeira. E aqui vem outra regra de ouro. Reaqueça o arroz apenas uma vez. Depois de reaquecido, ele deve ser consumido integralmente. Nunca, em hipótese alguma, deixe o arroz cozido em temperatura ambiente por mais de 1 hora. Se você não for comer tudo, refrigere o que sobrou rapidamente. E quando for reaquecer, certifique-se de que ele esteja borbulhando e bem quente em todas as partes, atingindo uma temperatura segura para eliminar qualquer bactéria que possa ter se desenvolvido. Pense nessa saúde a longo prazo. Esse pequeno cuidado com o arroz pode fazer uma grande diferença. Saindo do arroz e indo para outro alimento igualmente presente nas nossas mesas e que também esconde armadilhas quando reaquecido: as batatas. As batatas. Sejam fritas, assadas, cozidas ou em purê, elas são um alimento reconfortante e versátil. Mas, assim como o arroz, as batatas podem se tornar um terreno fértil para bactérias indesejáveis se não forem manuseadas corretamente após o cozimento. E aqui, o vilão principal pode ser uma bactéria ainda mais temível, o Clostridium botulinum, a mesma responsável pelo botulismo. Essa bactéria é especialmente perigosa porque, assim como o Bacillus cereus, ela forma esporos resistentes e em condições anaeróbicas, ou seja, sem a presença de oxigênio, ela produz uma toxina potente, a toxina botulínica, que pode ser fatal. Onde entra o reaquecimento nisso? As batatas, principalmente aquelas que são cozidas ou assadas em papel alumínio, criam um ambiente perfeito para essa bactéria. O papel alumínio sela a batata, criando um ambiente com pouco oxigênio. Se a batata for cozida e depois deixada em temperatura ambiente, as esporas podem germinar e a toxina começar a se formar. E adivinhe, a toxina botulínica também é resistente ao calor e não é completamente destruída pelo reaquecimento comum. Além do risco do botulismo, as batatas também contêm nitratos naturais. Quando as batatas são cozidas e depois reaquecidas várias vezes, ou deixadas em temperatura ambiente por muito tempo, esses nitratos podem se converter em nitritos. Embora isso seja mais preocupante em vegetais de folhas verdes, as batatas não estão imunes. Nitritos em grandes quantidades, especialmente quando combinados com proteínas em nosso corpo, podem formar nitrosaminas, que são compostos sabidamente carcinogênicos. Não é um risco tão alto quanto o botulismo, mas é um fator a se considerar quando falamos de saúde a longo prazo e prevenção de doenças como o câncer. Então, como proteger sua família e a si mesmo ao consumir batatas? A regra é semelhante à do arroz. Coma as batatas logo após o cozimento. Se você precisar guardar sobras, o resfriamento rápido é fundamental. Leve as batatas cozidas para a geladeira assim que possível, dentro de 1 hora. Para reaquecer, faça-o apenas uma vez e garanta que a batata esteja bem quente em toda a sua extensão. Se possível, evite assar batatas em papel alumínio e depois guardá-las, a menos que você as leve diretamente para a geladeira logo após o cozimento. A melhor prática é cozinhar apenas a quantidade que será consumida na hora. Se sobrar, resfrie rapidamente e reaqueça com muita cautela. Esses pequenos hábitos diários podem parecer insignificantes, mas são a base para uma vida mais longa e saudável. Com o arroz e as batatas, vimos o quão traiçoeiras certas práticas culinárias, que parecem inofensivas, podem ser para nossa saúde, especialmente com o passar dos anos, quando nosso corpo se torna mais sensível. Agora, vamos explorar outro alimento que muitos adoram e preparam em grande quantidade, mas que também esconde seus perigos ao ser reaquecido, e é um queridinho em muitas mesas brasileiras. Continuando nossa jornada pelos alimentos que precisam de atenção redobrada ao serem reaquecidos, chegamos a um campeão de popularidade em qualquer refeição: o frango.
Quem nunca preparou um frango assado, cozido ou grelhado em maior quantidade para ter para o almoço do dia seguinte ou para a marmita? É uma prática comum, mas que, se não for feita com muito cuidado, pode trazer sérios riscos à sua saúde. O frango, assim como outras carnes de aves, é rico em proteínas. E é justamente a natureza dessas proteínas que o torna problemático quando reaquecido incorretamente. O principal perigo está em bactérias como a Salmonella e a Campylobacter, que são comumente encontradas em aves cruas. Ao cozinhar o frango pela primeira vez, a temperatura elevada mata essas bactérias, tornando-o seguro para consumo. O problema surge no processo de resfriamento e reaquecimento. Se o frango cozido não for resfriado rapidamente o suficiente, ou se for deixado em temperatura ambiente por muito tempo, as bactérias que porventura sobreviveram ou que contaminaram o frango após o cozimento, cruzamento de superfícies, utensílios, podem começar a se multiplicar novamente. E quando você reaquece esse frango, se não o fizer de maneira completa e uniforme, as bactérias podem não ser eliminadas por completo, resultando em uma intoxicação alimentar que pode ser bem desagradável, com sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e febre. Para pessoas acima dos 60 anos, com um sistema imunológico que pode não ser tão robusto quanto antes, uma intoxicação alimentar pode levar a complicações sérias, como desidratação severa e necessidade de hospitalização. Além do risco bacteriano, o reaquecimento do frango, especialmente se for feito de forma repetida ou em temperaturas muito altas, pode alterar a estrutura das suas proteínas. O frango reaquecido tende a ficar mais seco, borrajudo e menos saboroso, o que já é um sinal de que algo mudou em sua composição. Essas alterações na proteína podem torná-las mais difíceis de serem digeridas pelo nosso corpo. Uma digestão comprometida não só causa desconforto, como inchaço e gases, mas também significa que seu corpo não está absorvendo todos os nutrientes necessários do alimento. Com o tempo, essa dificuldade de digestão pode levar a um estado de inflamação crônica no trato gastrointestinal, o que, como já mencionamos, é um fator de risco para diversas doenças inflamatórias e pode até impactar indiretiva e negativamente a saúde cerebral. Então, qual é a melhor forma de lidar com o frango? Primeiro, cozinhe o frango completamente na primeira vez, certificándose de que a temperatura interna atinja o ponto seguro para matar todas as bacterias. Segundo, se você tiver sobras, resfrías rapidamente, novamente dentro de 1 hora, e guarde na geladeira em recipientes herméticos. A regra de ouro para reaquecer frango é: faza-o apenas uma vez e certifíquese de que ele esteja borbullando e quente por inteiro do centro até as bordas. Para garantir un reaquecimento uniforme, você pode cortar o frango en pedazos menores. Nunca reaqueza frango en fogo baixo, pois iso non atingirá a temperatura necesaria para matar as bacterias. E claro, evite deixar o frango cocido en temperatura ambiente por máis de 1 hora. Priorizar a seguranza alimentar nese caso é un acto de amor e autocuidado. É fascinante como o simples acto de reacuecer transforma alimentos tan nutritivos en algo que exige nosa atención e que pode ser un risco. E por falar en atención, prepárese para o próximo alimento, que é un queridiño da alimentación saudável e que está presente en moitas saladas, sopas e acompañamentos, mas que guarda un segredo preocupante ao ser reacuecido o espinafre. E aquí incluímos tamén outros vexetais de follas verdes escuras como a couve ou a beterraba. O espinafre é uma potência nutricional, rico em vitaminas, minerais e antioxidantes. No entanto, ele também contém uma alta concentração de nitratos naturais, substâncias que são completamente inofensivas e até benéficas quando consumidas frescas ou logo após o cozimento. O problema começa quando o espinafre cozido é deixado em temperatura ambiente ou é reaquecido de forma inadequada. Nessas condições, os nitratos presentes no espinafre podem se converter em nitritos e, infelizmente, esses nitritos, ao serem ingeridos, podem reagir com outras substâncias no nosso estômago, formando compostos chamados nitrosaminas. As nitrosaminas são classificadas como carcinogénicas, ou seja, são substâncias que podem aumentar o risco de desenvolver certos tipos de câncer, especialmente no trato gastrointestinal. Este é um risco sério e direto, que deve ser levado em consideração, principalmente para nós que buscamos uma vida longa e saudável.
minimizando a exposição a fatores que podem acelerar o envelhecimento celular. Além disso, o reaquecimento do espinafre e outros vegetais de folhas verdes também pode levar à perda de nutrientes sensíveis ao calor, como a vitamina C e alguns folatos. Embora o foco principal seja a formação de nitrosaminas, a diminuição do valor nutricional é outro ponto a ser considerado. Você come espinafre por seus benefícios à saúde, então quer garantir que está obtendo o máximo de cada porção. Então, qual a melhor abordagem para o espinafre? A recomendação mais segura é consumir o espinafre e outros vegetais de folhas verdes imediatamente após o cozimento. Se você preparar uma grande quantidade, tente planejar para que seja consumido em uma única refeição. Se houver sobras, o ideal é não reaquecê-las. Se você realmente precisar guardar, resfrie muito rapidamente e guarde na geladeira em um recipiente hermético por no máximo um dia. E se for reaquecer, que seja apenas uma vez e de forma muito rápida, em alta temperatura, apenas para aquecer e não para cozinhar novamente. Mas, sinceramente, a melhor e mais segura prática é prepará-lo fresco a cada refeição. Pequenas porções frescas garantem que você esteja obtendo todos os benefícios do espinafre sem os riscos associados ao reaquecimento. É um aprendizado valioso, não é mesmo? Ver como o que fazemos na cozinha pode influenciar tanto a nossa saúde em um nível tão profundo. E por falar em influenciar, prepare-se para o próximo e último alimento da nossa lista, que é um verdadeiro coringa na culinária internacional e brasileira, e que pode ser um grande vilão silencioso se você não tomar as devidas precauções. Chegamos ao quinto e último alimento da nossa lista, e este pode ser o mais surpreendente de todos, porque muitas vezes o vemos como um ingrediente saudável e versátil. Os cogumelos. Sim, aqueles que dão um toque especial a risotos, massas e molhos, e que são cada vez mais populares na culinária. Mas, assim como os outros alimentos que discutimos, os cogumelos também exigem atenção extra quando o assunto é reaquecimento. O perigo dos cogumelos reaquecidos está principalmente na sua composição proteica. Cogumelos são ricos em proteínas, e essas proteínas são bastante delicadas. Quando os cogumelos são cozidos e depois reaquecidos, especialmente se não forem armazenados corretamente no intervalo ou se o reaquecimento não for feito de forma adequada, as proteínas podem se degradar. Essa degradação não só afeta a textura e o sabor, tornando-os borrachudos e menos apetitosos, mas também pode levar à formação de substâncias que são difíceis de serem processadas pelo nosso sistema digestório. O consumo de cogumelos reaquecidos de forma inadequada pode causar desconforto gastrointestinal, como dores de estómago, inchazo, náuseas e até diarreia. Iso ocorre porque as proteínas alteradas son máis difíceis de seren quebradas pelas enzimas digestivas, sobrecarregando o intestino. Para persoas con un sistema digestivo máis sensível, o que é común a medida que envellecemos, esa sobrecarga pode ser bastante incómoda e prejudicial. Alén diso, a degradación das proteínas pode, en casos máis raros e sob condicións específicas, levar á formación de compostos indesexados, embora o risco principal sexa mesmo o desconforto digestivo e a potencial perda de valor nutricional. A flora intestinal, tan vital para nosa inmunidade e saúde mental, tamén pode ser afectada negativamente por esa dificultade de digestón, criando un ciclo de desequilibrio que pode ter repercusións alén do estómago. Então, como aproveitar os cogumelos con segurança? A mellor práctica é consumir os cogumelos frescos ou logo após o primeiro cozimento. Se você precisar guardar sobras, certifíquese de resfriá-los rapidamente e armazená-los na geladeira em um recipiente hermético, e o ideal é consumi-los no dia seguinte. Se for reaquecer, faça-o apenas uma vez e garanta que seja em alta temperatura, para que o calor seja distribuído uniformemente e o alimento atinja uma temperatura segura. Alguns especialistas até recomendam que, se você for reaquecer pratos com cogumelos, o faça com muito cuidado e que o prato seja consumido imediatamente. A dica mais segura, no entanto, é sempre preparar cogumelos frescos para cada refeição, se possível,
ou adicioná-los a pratos que serão consumidos de uma só vez. Assim, você garante que está recebendo todos os benefícios dos cogumelos sem nenhum dos riscos. Viu só como o cuidado com o reaquecimento desses 5 alimentos, o arroz, as batatas, o frango, o espinafre e os cogumelos, é crucial para nossa saúde a longo prazo? Não se trata de parar de comê-los, pelo contrário. São alimentos nutritivos e que fazem parte da nossa culinária. A questão é mudar a maneira como os preparamos, armazenamos e principalmente como os reaquecemos. Lembre-se dessas regras simples. Resfriar rapidamente as sobras, sempre em menos de 1 hora, e direto para a geladeira. Reaquecer apenas uma vez. E garantir que o alimento atinja uma temperatura alta e uniforme em todas as partes. Nunca deixe esses alimentos cozidos em temperatura ambiente por muito tempo, pois é nesse período que as bactérias e as toxinas mais perigosas se proliferam. Pequenas mudanças em nossos hábitos culinários podem ser a chave para prevenir problemas de saúde sérios, como intoxicações alimentares, inflamações crônicas e até mesmo contribuir para a proteção contra o desenvolvimento de câncer e doenças neurodegenerativas, como a temida demência. É realmente incrível como o conhecimento pode nos empoderar, nos dando as ferramentas para fazer escolhas mais inteligentes no dia a dia. Cada pequena mudança nos hábitos alimentares pode ter um impacto gigantesco na sua vitalidade, na sua energia e, sim, na sua capacidade de manter a mente afiada e o corpo forte por muitos e muitos anos. Não se sinta sobrecarregado. Comece com um alimento de cada vez, prestando atenção nas suas práticas diárias. O importante é o esforço contínuo e a consciência de que você está cuidando do seu templo, do seu corpo e da sua mente. Eu adoraria saber a sua opinião. Você já conhecia esses perigos dos alimentos reaquecidos? Tem alguma dica de como evitá-los ou alguma história para compartilhar que possa ajudar outras pessoas da nossa comunidade? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência e seus conselhos são valiosos e podem ajudar muitas outras pessoas a fazerem escolhas mais saudáveis. E se este vídeo te trouxe informações valiosas, por favor, não se esqueça de deixar seu curtir, pois isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. E se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos, repletos de dicas práticas e informações importantes para você viver a sua melhor vida, com saúde e bem-estar em todas as idades. Lembre-se, viver bem em qualquer idade é um presente que a gente constrói a cada dia, com sabedoria e carinho por nós mesmos. Cuide-se sempre. Até a próxima.